A história que eu vou contar começou em 2023. Para vocês entenderem um pouco, eu na época estava com 10 anos de idade, mas eu menstruei com 9. Então, desde os 9 eu comecei a ter um corpo um pouquinho mais de mulher, que infelizmente acaba atraindo o olhar de homens mais velhos. Isso foi o que minha mãe me falou quando aconteceu, a minha menstruação. Em um dia normal de escola, eu estava numa escola pública. Eu tinha ido para aula com uma regata vermelha e com uma calça baixa, jeans, que para mim era um dia legal, porque eu sempre quis usar essa calça, porque ela era da minha mãe, de quando a minha mãe era adolescente. Eu sempre pedi para minha mãe guardar essa calça e nesse dia eu fui com ela para a escola. Então eu tava super alegre, super feliz. Esse dia foi dia de aula de educação física e era aula teórica, então nós não estávamos na quadra, nós estávamos dentro da sala de aula e o professor anotando a matéria. Eu lembro que tinha passado intervalo e pós-intervalo eu saí do recreio e entrei na sala de aula. Quando eu entrei, eu fui uma das últimas a entrar na sala. Minha sala de aula, minha cadeira, era lá no final da sala, bem no fundão mesmo. Eu gostava de sentar com a galera do fundão. E para passar pela minha fileira, eu passava pelo professor. E aí, ali, foi a primeira vez que o professor, que inclusive era casado e tinha 2 filhas, fez um comentário que ficou martelando na minha cabeça. Primeiro, quando eu passei, ele respondeu assim: "Nossa, você ficou muito gostosa com essa roupa." Na hora, a sala de aula inteira ouviu ele falando. Eu lembro que eu dei uma olhada assim pra ele, eu olhei pra frente, a turma inteira tava me olhando, ninguém falou nada, ninguém se pronunciou. Algumas pessoas até riram, e outras ficaram me olhando com um olhar tipo, foi muito desconfortável, eu sei. E eu sentei lá atrás. Eu só tinha 10 anos, mas como a minha mãe falava comigo sobre aquele assunto, eu fiquei um pouco desconfortável, eu não consegui prestar atenção direito na matéria, fiquei me questionando, será que ele falou isso mesmo? Ele me chamou de gostosa. Um homem mais velho, casado, meu professor, isso ficou aqui e eu comecei a demorar para copiar o que ele tinha escrito no quadro. E para ele poder copiar outra parte, ele precisava apagar. E só eu que não tinha terminado ainda. Então, naquele momento, ele saiu lá da cadeira dele, ele atravessou a sala, ele veio no corredor, ele parou do meu lado e abaixou para ficar na altura que a gente fica quando senta. E naquele momento, eu lembro que eu até dei puxei assim, sabe? E na hora ele falou assim, e ele falou muito baixinho. E enquanto ele falava, ele colocou a mão na minha coxa, pela cadeira, e arrastou a mão dele assim para perto da minha parte íntima. E naquele momento ele falou assim: "Agora que você tá crescendo, você tem que aprender que não dá para fazer tudo devagarzinho, viu? Tem que ser mais rápida." E ele levantou e saiu. E eu fiquei tipo sem saber o que responder. Como já era o último mês do ano, que eu acho que eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, isso aconteceu bem no último mês do ano, assim, do semestre. A gente tava... Na próxima semana já seria a semana de provas e depois já pegaria os resultados. Exatamente por isso que nós não estávamos tendo aula de educação física lá no pátio, e sim dentro da sala de aula, por conta da revisão. E eu fiquei muito abalada com toda aquela situação. Acontece que por mais que a minha mãe conversasse comigo sobre educação sexual, eu não consegui falar com ela sobre o que aconteceu, porque eu me senti tão envergonhada. Eu comecei a me olhar no espelho e perguntar: será que era a minha roupa? Será que era a cor que eu tava usando? Será que era essa calça que às vezes deixou a minha bunda mais marcada, E comecei a me culpar e não tive coragem de compartilhar com ninguém sobre o que aconteceu, sabe? Eu fiquei calada. No ano seguinte, a gente estava conversando sobre esses assuntos, e aí uma amiga minha começou a compartilhar comigo umas coisas sobre educação sexual, umas coisas mais desse mundo mesmo. E eu, com muito receio, contei para ela sobre o que aconteceu com o professor. E pasmem, ela também passou pelo mesmo, porque ela também tem um corpo avantajado. E ela me disse que tinha outras garotas que tinham passado por isso também. E aí, na hora do intervalo, a gente juntou o grupinho de meninas e começamos a perceber que ele tinha um padrão com várias garotas. E a gente chegou na conclusão: ele era professor de educação física. Então, dali, ele já tinha ali uma proximidade com as garotas. As meninas usam roupas mais apertadas, mais justas, Às vezes ele acaba
numa oportunidade ali de passar a bola, passar uma mão. E começamos a perceber que ele fazia isso e todas as garotas tinham uma história diferente com ele, muito parecidas comigo. Comentários que ele faz de forma sutil, quando elas estão sozinhas, quando elas estão passando, sabe? E no final é tudo na intenção de brincar. E nós decidimos que a partir dali a gente não ficaria sozinho com ele, não daria palco para ele mais. Mas até hoje nós não contamos para ninguém. Nós não falamos sobre isso. E eu fico me perguntando se eu deveria contar para alguém, se eu deveria falar sobre isso, mas como eu vou falar isso para alguém? Como eu vou pedir ajuda? Eu não sei como vou explicar isso para minha mãe ou para uma professora, sem que eles me interpretem errado e julguem a minha aparência, a roupa que a gente está usando ou qualquer parte do meu corpo que possa estar sendo chamada atenção e a culpa fique pra mim. Ela quer, tudo bem? Hoje eu decidi contar essa história, ela é um pouco pequena, mas pra falar sobre um ponto muito importante, né? Essa pessoa me falou que ela menstruou com 9 anos, certo? E que até os 9, a mãe dela tinha uma proximidade com ela ao ponto de dar, né, esse passo explicando sobre o que é educação sexual, o que pode e o que não pode. Então, de forma consciente, ela sabia que o professor estava errando e que aquilo não era certo e caberia seriamente uma denúncia. Mas por que ela não teve coragem de denunciar? Muitos adolescentes, principalmente quando eles entram na menstruação, eles entram no período de latência, né? E quando eles entram nesse período de latência, toda aquela base que um pai e uma mãe construiu na vida de um filho, que eles não têm vergonha de falar sobre o pipi, a pepeca, o peitinho, né? Você vê que criança, ela é muito expansiva, ela faz perguntas, ela fala besteira, ela não tem aquele medo de falar sobre sexo, sobre corpo, porque ela entende que tá tudo bem ela falar sobre isso. Mas quando esse adolescente ele começa a caminhar para a puberdade, que para mulheres começa com 9 anos e para homens começa com 10, automaticamente a parte externa tem mais poder e influência do que a parte interna. Então é muito importante os pais continuarem trabalhando isso dentro de casa, principalmente quando começar esse período de latência, puberdade e adolescência. Eles ficam com mais vergonha de falar, eles se sentem intimidados, eles ficam com essa rejeição, com medo, né? Eles empurram os pais, digamos assim, né, para um canto e falam: ai mãe, ai que vergonha, faz parte da construção de personalidade. Mas é muito importante que os pais entendam que esse processo acontece para quando ele acontecer falar: eu sei que você vai ficar com mais vergonha e mais timidez, mas eu estive aqui o tempo inteiro e vou continuar aqui por você. Então se acontecer alguma coisa, fale comigo que eu estou aqui para te dar o suporte. Não é porque você está crescendo, tornando uma adolescente, que você está perdendo, né, o seu ninho aqui, ó, que você está perdendo a sua base, que você está perdendo seus apoios, são seus pais, sua mãe. Então muitos pais, né, jogam o filho para a independência, né? Querem que o filho resolva a vida sozinho, e aí quando eles acabam passando por um problema como esse, eles não sentem que eles podem voltar para os pais e contar para os pais. Não estou falando que é o caso desse vídeo, estou falando que é o que pode acontecer com a maioria das pessoas, e entender que muitos adolescentes não denunciam porque esse período de latência é a rejeição, entende, do seu próprio corpo, né? A gente chama até, inclusive, de signo do espelho, que é quando o jovem ele tende a se olhar no espelho e não gostar do que vê, né? Tende a rejeitar. Então, qualquer coisa que venha de forma externa pode provocar mais ainda essa rejeição. Então, é normal você não ter tido coragem de contar. E aí, para finalizar o vídeo, toda escola tem que ter um psicólogo. Se a sua escola não tem um psicólogo e a sua diretora falar alguma coisa para você de forma que te agrida psicologicamente, você pode muito bem falar que você vai anotar o nominho da escola lá na Secretaria da Educação no Brasil, porque eles não estão atendendo as crianças com a devida importância e cuidado que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, exige que as escolas tenham, tá? Então, um professor como esse, ele deveria ter sido denunciado no dia para a diretora. E se a diretora passasse pano, acreditasse nesse professor, né, julgasse a sua vestimenta, julgasse o seu corpo ou viesse a te colocar como vítima, você poderia sim processar essa escola, tá bom? O mínimo que essa escola poderia te oferecer era sim um atendimento com uma psicóloga, psicóloga na escola, né, que é educacional, para te atender e te dar todo esse suporte necessário, não só para você, mas para as vítimas também que passaram por isso junto com você. E isso fica para todas as pessoas do Brasil. Então, se você também já foi assediada pelo seu professor, me manda sua história no historias.canaldietipaulo@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.